Palmeiras, vitória do Flamengo, né? E assim a gente só tem que comemorar, né? Uma noite como essa, uma noite maravilhosa como essa, né? Que o Flamengo consegue aí vencer, né? E abrir 4 pontos de diferença para o seu rival direto, né? Que está disputando o título de Campeonato Brasileiro, tá, gente? Então, assim, é uma noite maravilhosa. E deu Flamengo, né? São 4 pontos de diferença. Vai ser um pouco complicado agora para o Palmeiras tirar essa diferença. De 4 pontos de diferença. Falei um mês atrás, né? Que seria muito difícil para o Palmeiras, mas é isso. Acho que os palmeirenses, eles não entendem, né? Muitas coisas. Eles vivem num mundo paralelo, né? E, assim, eu queria muito, né, gente? Eu queria muito agora tá assistindo, sabe, vídeos do que esses caras estão falando, né, do que esses palmeirenses estão falando agora, né, eu queria muito ver isso, mas tô aqui fazendo live pra vocês, como eu falei que ia fazer, tô aqui fazendo, e aí a gente só tem que sorrir mesmo, né, gente, só tem que sorrir mesmo, noite rubro-negra, né, a noite hoje é flamenguista, derrota não, empate do Palmeiras, né. E é isso, gente, mas é com gosto, né? É com gosto de derrota, né, pro Palmeiras. Porque precisava vencer, né? O Palmeiras precisava vencer. Vem de 2 derrotas e 2 empates, né, seguidos. Então, assim, tem 4 partidas que o Palmeiras não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma situação muito crítica que o Palmeiras está vivendo. E a gente só tem que rir mesmo, né, gente? Porque a gente é flamenguista. A gente, claro que a gente não quer a vitória do Palmeiras, né? A gente quer a vitória do Flamengo e a gente está muito feliz vendo isso. Gente, e interessante, né, falar para vocês assim, que todo mundo esperava que o Fluminense fosse entregar lá, né? E o Fluminense empatou com o Palmeiras, né? E o Palmeiras precisava, né? E a gente fica encabulada, né? Porque como o Palmeiras consegue ter uma campanha horrorosa? Uma campanha horrorosa nessa altura do campeonato. Como é que o Palmeiras consegue ter uma campanha horrorosa, né? Horrorosa mesmo. Então, assim, a gente só tem que comemorar. Eu vou estar respondendo todos vocês logo mais, tá, gente? Mas, assim, eu vou falar mais um pouco do que eu tô achando aqui, dessa situação maravilhosa que o Palmeiras se meteu, né? Se meteu o Palmeiras, que é fraco, né? Fraco, como eu já falei para vocês de outras vezes. Palmeiras é fraco, gente. Vocês achavam que o Palmeiras fosse o quê? Palmeiras é isso. Palmeiras é um time que perde pro Mirassol. Palmeiras é um time que perde pro Santos. Palmeiras é isso. Perde pro Vitória em casa, entendeu? É pequeno. Palmeiras é pequeno. E agora vai lá e empata com o Fluminense em casa também, né? Então, assim, é triste pro palmeirense, porque agora passa a enxergar numa perspectiva mais ampla, começa a tirar as escamas dos olhos a enxergar o próprio time, que é um time limitado, né? Time limitado. O pessoal que tá chegando agora, vamos meta de 10 likes aí, me ajuda a atingir esse objetivo, tá, gente? Nessa noite maravilhosa, nessa noite esplêndida do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras coloca os pés pelas mãos. Estou vendo aqui a tabela, são 4 pontos de diferença, tá, gente? 4 pontos de diferença. Eu, infelizmente, não assisti o jogo do Palmeiras, né? Porque eu não perderia tempo assistindo esse jogo. Assistiria, claro, o meu Flamengo, né? Então, assisti o meu Flamengo, mas, né, claro, para poder ver como é que esse jogo foi, ou quão caótico o Palmeiras foi. Eu olhei, sim, as análises, as estatísticas desse jogo. O time não conseguiu nem ter mais chutes no gol e mais finalizações que o Fluminense. O Fluminense conseguiu ter mais finalizações que o Palmeiras. Então, assim, a gente tem que rir desse time, gente. A gente tem que rir desse time, desse Palmeiras. E, assim, é isso que eu tô fazendo hoje. Faz hora, né? Já rindo. Queria muito eu agora estar assistindo os canais aí dos palmeirenses, que são horrorosos, né? Canais horrorosos, que falam coisas numa perspectiva burra, né? E eu queria muito estar assistindo, estar sorrindo, né? Mas, infelizmente, não tá dando pra me assistir, porque eu falei que ia fazer live hoje. Eu tô aqui fazendo live hoje pra vocês, tá, gente? Então, assim, eu queria muito estar assistindo o que eles estão falando. Não vou citar os canais, tá? Mas eu queria muito estar assistindo o que esses caras estão falando, porque, assim, vive numa realidade paralela, um surto coletivo, entendeu? Então, assim, esse é o Palmeiras de vocês, tá?
Há um mês e meio atrás, em alguma live minha, quem me acompanha sabe que eu falei que dia 7 de dezembro poderia me cobrar, mesmo o Palmeiras estando na liderança na época, que o Flamengo vai ser campeão, tá, gente? E eu retorno a falar isso aqui hoje, tá? Porque acabou o gás, e é notório isso já há algumas partidas que acabou o gás do cheiro verde, tá, gente? Agora, relacionado à final da Libertadores, é um jogo só, mas quando a gente fala de jogo de campeonato brasileiro, várias rodadas, 38 rodadas, a coisa é outra, precisa de elenco. O Palmeiras tem um time mediano, mas não tem elenco. O Flamengo tem elenco. Essa é a diferença, né? O Flamengo tira Plata, coloca outro jogador muito melhor que o Plata, que é o Bruno Henrique, entendeu? Tira Cebolinha, coloca Samuel Lima. Então, assim, são muitas opções, entendeu? E o Palmeiras, a gente tem uns nomes lá que a gente nem consegue falar, porque são de pessoas desconhecidas. Então, é por isso que o Palmeiras está nessa situação hoje, porque não tem um bom elenco, tem um time, né? Mas não tem um bom elenco.